Quem não gosta de andar na frente? De pisar fundo na direção dos sonhos? De seguir no caminho das conquistas? De cruzar a linha de chegada da felicidade? E ter o privilégio de viver momentos? Seja cliente Alberg. Você investe em momentos e a gente cuida do resto. Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hashtag Nasci pra Vencer. E hoje o nosso convidado especial é o pastor Ricardo Correia. Ele está aqui conosco, aqui ele vai se apresentar. Ok, meu nome é Ricardo Correia, sou pastor, músico, né? Você está falando, né? Escritor, compositor. Compositor. Né? Eu tenho trabalhado com bastante afinco nessas áreas e, graças a Deus, tem dado muito certo e dado muito fruto. Também sou casado com a Daisy, né? Pastora Daisy. Tenho 2 filhos, Arthur e Ruth, e a gente mora aqui na Praia Grande e pastoreio também uma igreja local. Que bênção. Pastor, vamos começar então, pastor, com a primeira pergunta. Quem é o pastor Ricardo? Quanto tempo de ministério? Como iniciou o ministério? Vamos lá falar um pouquinho, lá indo para trás assim, Igreja Batista Central de Praia Grande. Fala um pouquinho. Eu me converti, não foi na Igreja Batista, me converti no Jardim Casqueiro. Depois eu vim para a Igreja Batista, foi onde eu continuei a desenvolver os meus dons e talentos, aquilo que eu queria fazer na vida e também queria fazer na casa de Deus, que era a música. Né? E quando eu comecei a estudar, eu morava em Santos, não era aqui ainda dessa igreja, era do Casqueiro. O meu desejo de tocar violão, eu pude realizar, foi lá no Teatro Municipal de Santos. Eu estudei lá, fiz o curso de violão erudito, é o mesmo pessoal aqui da Praia Grande, que fez a área de violão aí, né, que é o professor Antônio Manzioni. Então o pessoal, galera do violão, conhece ele de muito tempo. Né? Então eu comecei aí com o violão, né? Violão, tocando na igreja, né? Interessante que meu início no violão foi assim, na época, não tinha o acesso que a gente tem hoje para instrumentos, né? Hoje você compra instrumento pela internet, você tem acesso à aula pela internet. Naquela época era muito escasso, mal aqueles livrinhos de cifra, que você pegava uma música evangélica não tinha cifrada, você tinha que pegar com o irmão, era um negócio raro. E eu não consegui comprar um violão logo de cara, né? Então eu fiz uma estratégia inacreditável. Eu consegui um violão emprestado e eu estava sem grana de comprar corda. Na época era caro, não é como hoje, 40 mangos, 40 reais você compra uma corda. Eu peguei 2 linhas de pesca, uma grossa e fina, fiz 3 finas, 3 grossas e afinei o violão com linha de pesca. Caramba. E comecei a estudar. Mas eu tinha tanta vontade, pastora Carol, tanta vontade de estudar, eu passava o dia inteiro estudando. E eu cresci assim, não posso dizer nem que eu era um virtuoso, mas muita garra, muita vontade de fazer. Então, quando a gente tem muita vontade de fazer algo, não é tanto a questão de você ter talento, mas você ter disciplina. Você repete. Eu consegui crescer bastante com o violão. Depois, logo em seguida, eu já comprei o encordoamento certo, fui estudando. Mas era assim, o início foi desse jeito, essa vontade. E depois eu conheci o contrabaixo, que é um instrumento assim que eu toquei muito, Adriano. Você me conheceu tocando contrabaixo. Exatamente. O contrabaixo foi uma paixão. Eu fui naquele navio, lembra que tinha o Dulos e o Logos 1 e o 2? Sim. Eu fui nessa época no Dulos, 1983. Eu estava estudando violão já erudito no Teatro Municipal de Santos. E quando eu fui nesse navio, eu vi um sueco tocando. Eu não conhecia o instrumento. Porque, como eu te falei, era acesso à informação. Não tinha internet, né? Que você visualizava tudo. Né? Baixo de 5 cordas, nem existia isso. Aí nossa, que som legal. Quer dizer, eu quero tocar isso. Rapaz, e instrumento? Contrabaixo, na época, era um absurdo de caro. Eu ia na loja ali, na Musical, no centro de Santos, na Praça Mauá, e ficava assim, Adriano, olhando, sonhando, desejando. Mas eu tinha o que dentro de mim? Vontade de acontecer, de tocar aquele instrumento. O contrabaixo.
E o contrabaixo, assim, eu desisti um pouco do violão, porque o contrabaixo é vida. O cara que toca contrabaixo, né, não violonista, não tecladista que toca contrabaixo, mas o músico que toca contrabaixo, que é contrabaixista, é um outro som, é um outro prazer, uma outra pegada. E eu fui estudando, e o meu instrumento, eu fui fazer instrumento. Comecei a trabalhar como luthier, fabricando guitarra e contrabaixo. Olha só. Eu fui atrás. Rapaz, olha, então assim... Que idade você tinha? Eu tinha 13 até os 20 anos eu trabalhei assim. Cara, que... Tá vendo que quando a gente quer alguma coisa, a gente dá um jeito, né, pastor? Não tem empecilho para fazer acontecer, a gente precisa querer, né? Quando a gente quer, a gente, como eu te falei para vocês, você não tem o talento, né? Eu não sou um virtuoso no violão e nem no contrabaixo, nem no teclado, mas eu tive vontade, foco. Eu quero tocar aquele instrumento. Mas você sempre foi assim, vou dizer assim, desculpa até a palavra, o curioso. Você sempre foi lá e deu os caras. Curioso, isso, mas essa é a diferença. Não ter medo de descobrir. Ou de errar também. Ou de errar, né? Lógico. Medo, eu fui pesquisar muito para fazer instrumento. Eu trabalhei nessa época também fazendo, eu e meu irmão tivemos em parceria, já com 20 anos, por aí, a gente teve uma empresa que a gente fabricava caixas de som e amplificadores. Sim. E meu irmão trabalhava com eletrônica. E aí veio a eletrônica que você tinha também numa época. Você Isso, teve aí, grande exatamente. período na Aí o que eletrônica. aconteceu? A empresa não andou, porque a empresa precisa de... ainda mais uma empresa dessa precisa de muito investimento, um capital para você concorrer nas outras empresas que estavam surgindo na época, que também não tinha equipamento, era uma coisa bem rara, era Giannini e só, não tinha essas outras marcas aí, tantas nacionais que existem hoje. Aí eu fui trabalhar com eletrônica, porque eu precisava de tempo para estudar, não queria ficar envolvido com empresa. Sim. Aí eu fui trabalhar com eletrônica, mas eu estudei com meu irmão, né? Fui lá também, dedicação, descobri, não ter medo de errar. Né? Aí abri a minha própria empresa e trabalhei 12 anos com eletrônica. 12 anos com eletrônica, ali eu tirava tempo para crescer mais, estudar mais baixo. E aí começou o ministério, né? Porque também nesse período, creio eu, que você, trabalhando com música, conheceu vários músicos. Você também, como luthier, começou a conhecer vários músicos cristãos também. E aí foram fazendo, foram se juntando, foram trocando ideias. Fala um pouquinho, aí você já passou por outro lado, compositor, começou a compor, né? Então, já começou a crescer isso dentro de você. A gente não pode, para nada na nossa vida, a gente pode ficar sozinho, trabalhar sozinho. Então você vai estudar, não estude sozinho. Você vai tocar, não toque sozinho. Porque se você toca sozinho, quando você junta para tocar, você não consegue. Né? É verdade. Desde que eu comecei a dar aula, eu falava para meus alunos, né? De baixo, de violão, de teclado, olha, não fica tocando sozinho. Esse negócio de colocar o CD em casa e tocar é uma coisa, você tem que tocar com as pessoas para se relacionar. E o músico é curioso, o músico é um bicho curioso, Adriano. Sim. Ele gosta de estar junto, ele gosta de conversar, ele gosta de trocar informações sobre música, sobre bandas. Né? Você ouviu aquele... E naquela época também, nessa época que a gente está falando, ainda não é a época do CD, é a época do vinil. É a época de pouca informação ainda. Então a gente ia para as lojas de CD, ouvir CD que está chegando importado, que chegava tudo de fora, as músicas que a gente gostava, que era mais jazz, né? Então ouvi Ticoria, ouvi essa galera assim, mais de jazz. Então era legal para conhecer mais gente através do relacionamento com outros músicos. Né? Ótimo. E daí então surgiu também que você começou a participar de banda. Sim. Fala um pouquinho disso. Então, eu tocava só na igreja. A gente está falando de quando eu tinha 15 anos. Com 17 anos eu comecei a tocar naquele ministério Alerta Geral, com o meu irmão Edson. 17, até 20 anos eu acho que eu tinha. E foi legal porque antes era Surfistas de Cristo, que ele tinha um ministério lá com esse grupo, né, de evangelismo. E eu gostava muito porque era evangelismo, não queria ficar só dentro da igreja tocando, né? Na igreja local. A gente começou a tocar, a viajar, bastante festivais, apresentações na praia, apresentações em teatro. Foi muito bom. Foi muito bom e... Lembra da galera? Dá pra citar o nome?
Pessoal do Alerta Geral, sim, o Edson era Edson Boca. O Edson Boca, ele era o crooner, né, da banda, tinha a esposa dele que era A Márcia. O guitarrista era O Jimmy. Tira o Jimmy Chain, né? Tocou na oficina. Sim. Tinha o Marquinhos também. Marquinhos. Ele mora no Guarujá. Nessa época tinha o Babu, que era o batera. Certo. O Márcio Lopes também tocou um tempo com a gente. Quem fez free com a gente também foi um pouco foi o Cilinhas, teclado, né? Cilinhas. O Cilinhas, né? E tinha os vocais, que era a Elisa, que cantou muito tempo no Haja Paz, que era uma banda de São Vicente da Assembleia de Deus, tocou Daniel Souza, essa galera. E tinha o Beto também, que ele infelizmente faleceu de Covid recentemente. Essa era a turma do Alerta Geral. Do Alerta Geral. Quantos anos durou o Alerta Geral? Acho que uns 4 anos, né? Uns 4 anos. Mas fez uma revolução na época, né? Sim, Fez bastante. um barulho, porque não tinha... Conta um pouquinho pra gente disso, cara. Porque assim, o grupo... inicialmente, o grupo era a cara do Edson. Sim. Muita coisa de louvor e adoração, mas a gente tocava bastante em evangelismo. Precisava sair um pouco de louvor e adoração e ter um som mais agressivo. Aí tinha o Jimmy, que tinha uma história de rock, uma história de jazz, tinha outra galera. Então o som começou a ir para esse lado, assim... não de rock, mas um rock pop, e eu fazia os arranjos, né? Sim. Com a galera, né? A gente sentava, eu e o Marquinhos antes, né? A gente discutia alguns arranjos com o batera, depois passava as ideias, a gente ensaiava assim, já levando os arranjos, né? Mas eu sei que a gente influenciou bastante, porque como era uma época de pouca informação, não tinha... as pessoas eram sedentas de ver uma banda, de uma informação, de uma dica, de ver uma pessoa tocando. Eu adorava em qualquer programação, minha esposa até falava, você gosta de chegar muito cedo, para conversar, para ver como montava, como conversava, como fazia. Porque a informação, na verdade, era o teste a teste, né, pastor? Não tinha essa gama de informação que as pessoas têm hoje, né? Vai pro celular e procura. Né? Exatamente. Hoje em dia as pessoas pouco conversam porque passam mais tempo na internet, né? Exatamente. Nessa época aí a gente precisava conversar, né? Você vai chegar e falar, olha, meu nome é Ricardo, você toca baixo, olha que bacana. Meu nome é fulano, olha, você toca Tinha cartãozinho também? Não tinha nada. É chegar mesmo, como a gente começou a conversar, precisa ter cara de pau. Não pode ter vergonha. Se você tiver vergonha e você não cresce, você não alcança, você não vence. É verdade. Você não vence. E nessa época vocês tocavam aonde, pastor? Além das igrejas? A gente tocava praia, tocava muito em praia, evangelismo, bastante em eventos assim, por exemplo, a Igreja Batista fazia um evento, chamava a gente para tocar. Porque na época a gente tinha um som bastante revolucionário, um som de vanguarda, né? Então os músicos assim, de vanguarda também, tinha o Jimmy, um som diferente. Sim. Não era aquele som que nessa época era Vencedores por Cristo, era som maior, que era o Azaf, não era esse som. Essa época começou até em São Paulo, aquele movimento que chamava o movimento gospel, né? Com o pessoal da Rebanhão. Renascer, né? O Rebanhão do Rio de Janeiro. O pessoal aqui em São Paulo foi Renascer. Renascer. Ele tinha um programa, um evento que eles tinham num lugar que chamava Dama Choque. Sim. Que é uma casa de coisa pesada. Só que quinta-feira era Quinta Gospel. Então a gente ia para lá e era tomado, né, por essa... Então começou esse movimento aí. Então a nossa banda estava inserida dentro desse momento... Da Oficina G3. Oficina G3 antes era Tio Cássio, que era um grupo de louvor do Tio Cássio, que era uma igreja que tinha em São Paulo. A Cates Barneia também. Cates Barneia era do apóstolo Estevão, que era da Renascer. Exatamente. E aí, pastor Ricardo, o que aconteceu que você foi... Como que foi para fazer o primeiro CD, como negócio do CD, você foi pro teclado? Conta isso pra gente, mas no próximo bloco. Pastor Ricardo Corrêa.